Fala galera, estamos ao vivo para mais um Connect Work. E o convidado de hoje tem muito conteúdo. O cara já é palestrante, empresário de sucesso, já foi parar na televisão em rede nacional, CEO da borracharia do Leandro. Leandro Freitas, seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer estar aqui, Claudinei, compartilhando um pouco da história com vocês. E é sempre muito bom gerar valor e transformação, porque a gente entende que a nossa história pode conectar com outras pessoas e gerar uma conexão muito maior e transformação na vida das pessoas. Então é um prazer estar aqui com você. Leandro, é uma honra toda minha. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco, cara. Sei um pouco já da sua história, a gente já bateu alguns papos aí, você já entregou muitos insights, estou aprendendo muito com isso. E eu queria fazer uma pergunta que eu sempre começo com ela. Quem é Leandro Freitas? Qual a sua história? De onde você vem? Como que é essa trajetória a se tornar o Leandro de hoje, que é empresário, que é palestrante, que é tudo isso que a gente vai falar posteriormente. Mas eu quero saber quem é Leandro Freitas em sua essência. Boa, boa. Se eu for compartilhar aqui, a gente teria que ter umas 10 horas aí para compartilhar um pouco quem é Leandro Freitas. Mas Leandro Freitas é um menino sonhador que a história começou aí a partir dos 11 anos de idade, quando chegou pro pai para pedir um dinheiro para soltar pipa e o pai falou que estava sem condições, mas tinha uma feira em frente à minha casa e essa feira ele falou, por que você não vai vigiar carro ali na frente? E aí eu comecei a história de vigiar carro, levar compra de um lado para o outro e fiz meu primeiro dinheiro. E depois eu comecei a trabalhar na oficina mecânica lá debaixo de casa mesmo. Tentava aprender algumas coisas, mas com essa idade, né? Hoje seria trabalho escravo, mas antigamente a gente valorizava isso. E eu acredito muito que isso tem uma funcionalidade muito grande na representação dessa criação do que a gente é hoje. E com 13 anos a gente começou a empreender, né? Mas o Leandro Freitas, ele é um sonhador que acredita que tudo que a gente pode sonhar, a gente pode realizar e tem uma vontade gigantesca de fazer coisas grandiosas a partir do momento que ele transforma a própria vida dele para a realização desse sonho acontecer. Então a história começa com 13 anos de idade e é bem bacana, Claudinei, que a história da borracharia veio de uma dor, né? Porque tinha uma borracharia ali perto de casa e ela era muito famosa, assim, tinha 10 anos já de ponto e de comércio, e eles fecharam, Que em do Vitória nada, mesmo? em Vitória, fecharam, Você e é de Vitória. sou de Vitória, fecharam e começaram algumas pessoas perguntar, onde está a borracharia, e meu pai, com a visão empreendedora, falou, cara, isso dá um negócio, meu filho, você quer montar uma borracharia? Eu falei, pô, pai, você tá doido, você é borracheiro de jeito nenhum. E aí gerou ali aquela primeira desentendimento nesse sentido, porque gerou oportunidade, só que eu ainda achava que para você ser borracheiro, para você trabalhar nesse segmento, era um segmento que as pessoas não valorizavam. E realmente até hoje tem muito, muito contexto nesse sentido. São as pessoas que não deram certo em algum lugar que vão fazer esse tipo de trabalho. Mas a gente está ressignificando e mudando muito isso. E aí eu tinha um amigo meu, era no caso um dos melhores amigos que eu tinha, e ele falou, pô, vamos fazer assim. Ele me incentivou a ter uma sociedade comigo e ficou durante 5 meses mais ou menos sendo meu sócio, e depois ele conseguiu arranjar um trabalho de CLT e saiu do negócio, eu continuei sozinho e a gente perdurou até hoje nesse sentido. Quando foi isso, Leandro? Você Ah, lembra? isso aí em 94 para 95. Eu tô com 43 hoje, então quase 30 anos atrás fazendo isso. E é Caraca. uma mudança, assim. Então, a borracharia, assim, empreender, na verdade, Claudinho, ele é muito irado, porque você tem várias oportunidades que você pode gerar valor e transformação na sua própria vida, porque você começa a ter as oportunidades de fazer as coisas que você quer, comprar as coisas que você almeja na vida, e a dedicação que você precisa fazer é sempre ter uma métrica de que não importa o tanto que você ganha, mas importante para mim é o tanto que a gente consegue guardar. Então, se você consegue guardar uma grana, você consegue ter capacidade de pensar futuramente. E isso aconteceu, uma das chaves que viraram na minha vida foi que quando eu estava com 15 anos, meu pai me pediu uma grana emprestada, como se fosse uns 3 mil hoje, mais ou menos. E eu não pagava aluguel, eu
eu morava na casa dos meus pais ainda, que era em cima da borracharia. E eu falei que não tinha. Por quê? Um moleque crescido na favela, nunca teve condição de ter uma bicicleta, já ganhava tipo uns 2 salários, o que que fazia? Gastava tudo, eu gastava toda a grana. E aí ele falou que foi uma virada de chave, que foi muito importante. Ele falou, cara, se você não for lá abrir uma conta agora e todos os meses você guardar R$ 300, eu vou começar a te cobrar aluguel. Então, para não pagar aluguel para ele, eu fui lá com ele, abri uma poupança. Eu tenho essa poupança até hoje. Não vou falar o banco para não fazer merchan, mas eu tenho ela até hoje, não uso praticamente, mas ela é um valor simbólico para mim, que gera um simbolismo da primeira conta. E aí eu comecei a juntar R$ 300 todo mês. E aí começou a gerar perspectiva e sonhos, né? Então foi uma das coisas que mudou um pouco, que a grande maioria das pessoas não tem hoje, é o quê? É perspectiva de sonhos, perspectiva de você criar uma meta e atingir ela. E qual foi minha meta? Pô, então se eu tenho um 15 para 16, quando eu fizer 18 eu vou estar com... Aí eu fiz uma Fez a conta de conta. 300 conto por mês, 10 meses, 3.000, 3.600, 7.200. Na época, um golzinho Quadrado ainda ou quadradinho, bolinha? o Logo primeiro bolinha. foi o quadradinho. Era tipo um 7, 6. Então é Aham. como se fosse uns 30 mil hoje, sabe? Sim. Uns 30, 40 mil hoje. E aí você gerou uma primeira perspectiva, né? Que a grande maioria das pessoas hoje, pode ser a pessoa que ganha 5 mil, 10 mil, 2 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Uma boa parte dessa galera, eles ganham muito bem, só que eles não sabem fazer gestão disso. Então eles É. ganham X e gastam X mais 2, X mais 3. Eu aprendi uma coisa, Leandro, você falando isso aí, me recordei de uma pessoa, um amigo que me falou, o Wagner, lá de Brejetuba, farmacêutico, que é um amigo nosso lá da família, um amigo meu. Ele, há alguns anos atrás, isso eu tinha também, meus 15 anos, ele falou uma coisa comigo. Ele falou assim, e a gente estava debatendo política, eu gosto muito de falar sobre política. Ele falou assim, cara, política, você trabalha com sonho. Se você não tiver a capacidade de fazer a população sonhar, tudo dá errado. A economia começa a cair, tudo porque as pessoas param de investir, as pessoas param de querer comprar as coisas. Então, o sonho é a base de tudo. Boa. E isso eu levei para minha vida em todos os sentidos. Assim, isso que você falou é real. Que seu pai, na hora que ele te falou isso, ele não te deu o ensinamento de guardar dinheiro, né? Você falou Ele muito, me sabe, deu a perspectiva de sonhar. sonhar. E aí, quando você acaba sonhando, você acaba realizando grandes coisas. Porque aí deu os 2 anos, eu consegui comprar o meu carro dos sonhos e como eu era muito ali dentro de um ciclo social e não saía para lugar nenhum, porque eu só vivia para trabalhar, e eu comecei a aprender a ganhar mesmo, e eu entendia que se eu fosse comprar uma coxinha, uma Coca-Cola, eu falei, não vou comprar porque em casa vai ter o que beber e comer e para me juntar. E foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida, porque quando eu comprei o primeiro carro, que foi um Santana GLS 89 completo, que eu virava a direção para um lado, ficava aquele barulho Dava estala. não, era a direção hidráulica, só que fazia É, um barulhão, sei lá, de aquele vidro correia. elétrico garrando É, no meio depois eu do fui painel. descobrir que esse carro ficou quase 30 dias dentro de uma lagoa. Aí Nossa. tinha um cheiro insuportável aquele carro. Mas foi o grande, assim, a grande visão ali pra mim, porque antigamente eu não sabia o que era mulher, bebida, rock. A gente aqui em Capixaba a gente fala rock, né? Mas as baladas aí da É. vida. E aí nem amizade. Então quando você tem um carro, você começa a ter um ciclo de amizade diferente, né? Muda Você tudo. começou a pocar. Comecei a pocar. E foi uma das coisas que me fez pocar, até quebrar a borracharia com Pocar 22 anos. literalmente. E aí eu cheguei a ter um nível de ter vergonha de falar que era borracheiro e que o que você é? Eu sou empresário, sou comerciante, eu sou CEO, sou qualquer coisa menos borracheiro. E quando eu quebrei, eu tive que entender que a gente ressignifica algumas coisas na nossa vida. Porque quando a gente dá valor para os outros, a gente acaba não dando valor pra Pra gente. gente. Então, quando eu entendi, tipo assim, cara, que se foda-se todo mundo, mano. A minha parada é comigo mesmo, eu tenho que Meu fazer o meu trampo, é. corre, não tem essa. Eu ganhava já uma grana massa, já sabia como ganhar. E aí eu demorei um processo aí de uns 6 a 8 meses para voltar de novo, a concluir tudo que eu tinha perdido.
Isso com 22 anos. Com 22 para 23. E dentro desse processo todo, foi um divisor também de água, porque quando a gente se preocupa com as outras pessoas, a gente acaba não percebendo que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo e a gente só quer se preocupar porque a gente quer fazer parte de um ciclo social, né? A gente quer frequentar uma comunidade, gerar um valor com a comunidade. Isso é tudo besteira, bullshit, tudo besteira. Porque você veste para as outras pessoas, quer mostrar para as outras pessoas não estão nem aí para isso, sabe? Se você faz muito bem, elas vão falar, se você não faz, eles vão falar, tudo eles vão falar do mesmo jeito. Então, quando eu voltei, eu já entendi esse jogo e aí essas pessoas já não faziam mais sentido, sabe? Você tem uma amizade que entra num porradeiro para você, eu não queria esse tipo de amigo. Você saiu, rompeu um ciclo onde você se viu ali tendo que sair também de um círculo de convivência. Sim, e a gente é a média das pessoas que a gente vive. Então, esse ciclo ele foi muito bom. Todo o processo... Isso é bíblico, né, Leandro? As pessoas levam isso... isso é clichê, isso é palavra clichê. Não, isso está lá na Bíblia. Jesus pergunta, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, exatamente. Assim, isso não é história de coach, história de programador neurolinguístico, não. É fato. A gente tá falando isso e tem nossos avós falavam. Quem anda com porco, farelo come, sabe? Então a gente sempre... Eu comecei a entender que o processo todo do nosso crescimento, do nosso processo de evolução, não estava com os outros, estava comigo. O corre tinha que ser comigo, eu tinha que aprender. E eu descobri uma outra coisa que fez uma grande diferença na minha vida, Claudinei, que foi... Cara, eu não tinha condição de contratar os melhores do mundo para me ajudar a ser quem eu sou hoje. Mas eu entendi um jogo que eu podia ter os melhores do mundo do meu lado. Eu podia ter a consultoria deles de uma forma praticamente gratuita e tudo isso através de um aprendizado que uma vez veio que, tipo assim, cara, os melhores do mundo, eles escrevem livros e dentro desse livro eles compilam a vida deles todas em poucas palavras, em poucas páginas. E dentro dessas poucas páginas, se a gente puder se relacionar com elas como se a gente estivesse com essa pessoa, isso aí é uma grande transformação que a gente pode ter para a vida. Então eu me apeguei a isso, eu viciei em leitura, em aprendizado e botava em prática tudo que eu aprendia. Qual foi o primeiro livro que você leu assim que deu um estalo? O primeiro livro foi de... Cara, eu tive... fazer um mexão pros livros. O que acontece? Eu tive muitas viradas de chave na minha vida. Uma das viradas de chave foi que eu conheci uma pessoa que ela era uma puta advogada, na época eu tinha 20 e poucos, ela já tinha uns 38, ela um pouco mais de idade da minha. E ela gostou de mim com força, a gente teve até um pequeno caso, e ela me levou para uma imersão. Eu nunca tinha entrado em nada, nunca tinha ido numa palestra, nada, um brejentozinho de um meio ali onde que eu não saía. A cultura capixaba, né, cara? Nós capixabas, assim, culturalmente não temos tendência de buscar tanto isso. Né? Agora imagina eu dentro da favela, aí menos tendência ainda, porque não tinha condição financeira. A probabilidade era 0,000 alguma coisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu assisti uma palestra, uma hiper super palestra do Rodrigo Cardoso, e ele estava na época começando também, só que ele já era... ele fez uma palestra que me impactou muito e ele tinha um livro lá que eu comprei esse livro, que é A Resposta em Suas Mãos, do Rodrigo Cardoso. E desse livro, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Mesmo na escola, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, porque eu sempre fui um aluno mediano para baixo, porque não me interessava pelas coisas e eu não focava. Então, a gente que em escola pública, todo mundo sabe disso, que se a gente não faltar, com certeza a gente vai passar, porque a gente é um peso lá. Se você reprovar, provavelmente você vai ser um gasto a mais pro governo, né? Então, você acaba passando. Só que eu nunca tinha lido um livro, então eu li aquele livro era de muita dificuldade, gaguejava, não conseguia, mas a história me conectou tanto que daquele livro eu comecei para centenas de outros livros que eu já li hoje, até hoje. Então, o primeiro livro foi Desperte, A Resposta Está em Suas Mãos, Rodrigo Cardoso. O segundo livro já foi uma bíblia, que foi o Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, Programação Neurolinguística. E aí aquilo ali me fez entender que eu tinha possibilidades também, que eu acreditava que a potencialidade do ser humano ele não tá para um ou outro, ele tá para todo mundo, mas a gente precisa entender 100%. E aí eu comecei a me apaixonar por
estar com essas pessoas incríveis no mundo e poder estar com eles a hora que eu quisesse, na abertura de um livro, olhando, relendo e pegando os insights ali e colocando em prática. E cada vez que eu ia colocando em prática, eu ia tendo resultados diferentes e isso me impulsionava a me tornar cada vez um pouquinho melhor. Cada vez um pouquinho melhor. Então, as pessoas que estavam ali um tempasso do meu lado, eles não percebiam a minha transformação. Mas aquelas pessoas que encostavam, viam e depois via eu 6 meses depois, um ano depois, falavam, cara, que você está diferente, o que está acontecendo com você? Então, o meio da gente nunca vai apoiar, a grande maioria nunca vai apoiar a gente para se tornar o que a gente precisa ou quer ou deseja ser. Isso é um fato, né, cara? Totalmente real. E o que você deixou um ensinamento bacana aí, Leandro, que muitas das vezes eu falo muito sobre conexões, sobre network, e as pessoas buscam se relacionar primeiro, eu quero conhecer aquela pessoa de qualquer forma, e não pensa na estrutura. Às vezes a pessoa está tão perto de você, de outras formas, que você primeiro pode se conectar através de um ensinamento da pessoa, para quando você chegar a conhecer realmente essa pessoa que você talvez que você almeja ou que você sonha conhecer, admira, né? Isso é natural. Você já tem uma conectividade com o que ela fala, com as informações que ela transmite. E você achou esse caminho pelos livros. Leandro, eu quero te fazer mais uma pergunta agora, e já aproveitando esse gancho que você deixou aí sobre essa forma que você achou de desconectar com esses caras foda, conta pra gente quais foram, assim, quanto significou as suas conexões na sua vida. Você falou que desde lá de trás é um importante fato que eu gravei aqui, que você falou que você teve um sócio para começar, e ele foi o principal incentivador, que talvez sem ele você não teria começado a borracharia do Leandro. Ele ficou com você 5 meses, passou pela sua vida, foi para lá e você continuou toda essa trajetória. Então conta para mim, assim, e para todos os nossos telespectadores, o que essas conexões, o que essas pessoas que passaram na sua vida transformaram ela ao mesmo tempo, entendeu? Qual foi o potencial delas? O que acontece? Como eu fui criado ali na periferia, na classe média baixa, classe baixa, depende, hoje não fala favela, fala... comunidade. Comunidade. Então, fui criado na comunidade. E o que acontece dentro dessa comunidade? Uma grande boa parte dos meus amigos todos morreram. Sério? Porque dentro da comunidade isso é estatística. A cada X pessoas, X vão presos ou X vão mortos e poucas que conseguem se levantar e se aperfeiçoar. E a conexão que eu falo, ela é muito importante, Claudinei, porque o que acontece? Se você se associa com uma pessoa, você de repente nem pode ser uma pessoa ruim ou com ideias ruins. Mas se você se associa a uma pessoa que ela tem essa índole, tende a você pagar um grande preço. Então, já teve casos de amigos meus ser baleado, morrer, quando eu estava lá na minha crescência, porque eles não fumavam maconha, eles não roubavam, mas estavam no meio dos caras, aí os caras chegavam para matar, para atirar, para briga de guerra, de alguma coisa assim, eles estavam no meio, eles acontecia. Então, você também está no lugar certo, na hora certa, ela vai separar você dos resultados que você almeja. Então, a conexão na minha vida, ela sempre foi muito importante. A galera fala do network, você conhecer pessoas e gerar valor para essas pessoas. E todas as escadas que eu galguei de subida na minha vida, com certeza sempre tem uma pessoa que é muito importante nessa conexão. Porque a gente faz negócio com pessoas que a gente gosta. A gente eleva nossos padrões com pessoas que elevam a gente. A gente entende que eu faço negócio porque eu me relaciono com outra pessoa. É muito difícil a gente se relacionar, fazer negócio com uma pessoa fria, sabe? A fria que eu falo não é frio de ser frio, é frio de você não ter nenhum contato, de relacionamento. Então, se eu tô com algum problema de alguma coisa, eu vou perguntar para você, que tem um mundo de conexões de pessoas ali que você sabe, que já entraram dentro da sua rede ali, e você mapeou essas pessoas para ver se era boa, se não era, porque se elas não são boas, não geram valor para você, não faz sentido estar no meio da sua rede de relacionamento, porque você não quer que quando eu for pedir uma indicação para você, você vai me frustrar. Eu não vou, porque, por exemplo, se eu peço alguma coisa pra você, você me indica uma pessoa, essa pessoa me fode, o que vai acontecer? Pô, eu vou olhar com você, mano, você pode ter certeza. Eu vou olhar com cara feia, vou falar, porra, que furada que você me botou, e ao mesmo tempo, se essa pessoa me gerar um valor
muito gigantesco e muito bom. Fala, caraca, Claudinei, foi irado, o cara 10, 200, me gerou isso, isso e isso. Então, a importância de você ter essa rede de relacionamento, e essa rede de relacionamento você só consegue fazer isso saindo, jantando, tendo um pouco mais de aproximação dessa pessoa, se tornando amigo, porque no final das contas, são pessoas do bem, que geram valor, transformação, e cada um está na sua pegada, cada um está na sua subida, e quando a gente está, mais uma vez, no meio de pessoas que pensem como um acordo, que geram valor, que geram transformação, que estão querendo crescer junto, cara, não tem como não dar errado, sabe? Algumas ali vai ser aquelas ovelhazinhas que a gente aprende no percurso do aprendizado, e outras que vão sempre somatizar para a gente crescer de uma forma junta. Cara, e você falou uma coisa importante aí, que é o seguinte: quando você está trabalhando com o mesmo cunho, né? Por exemplo, você quer sempre estar constante busca de conhecimento pessoal, constante busca de conhecimento profissional, e você provavelmente vai se conectar com pessoas que estão nessa busca. E não necessariamente as pessoas precisam estar no mesmo ramo profissional do que você. Sim, não precisa nunca, porque é a dor, né? Quando você começa a querer se relacionar só com quem está na sua área, e eu tô te falando de experiência própria, eu já vivi isso, tá, Leandro? Uhum. Eu, em 2016, eu estava formando em engenharia civil e eu estava inserido muito bem aqui no estado. Eu, no auge da minha ignorância, de achar que tinha um network poderoso, que eu estava muito bem relacionado, eu tinha acesso a grandes instituições, a grandes empresas, tudo isso. Quando a gente parou de trabalhar com isso no ramo, eu sou engenheiro civil, isso caiu por terra, porque o meu network era focado só no interesse profissional. E foi aonde teve a grande virada da minha vida. Hoje eu trabalho com isso um pouco por conta disso. E você acabou de falar isso. A gente tem que estar com pessoas que estão buscando um desenvolvimento. E não só querer crescer o seu PJ, não só querer crescer a sua empresa. Obviamente a gente não está aqui para ser hipócrita, né? De falar de dinheiro, que ninguém precisa de dinheiro. Todos nós queremos dinheiro, queremos crescer, porque isso é necessário. Você quer ter uma casa boa, você quer passear com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas 2 filhas lá, que eu acompanho, são incríveis. E isso é o bacana, porque você está sonhando isso. E quando você quer isso, isso começa a funcionar de uma forma direta, porque você acredita no seu trampo. Boa. E você começa a gerar valor para essas conexões, independentemente da área que ela esteja. Porque tem uma métrica muito legal, que tipo assim, para quem acredita na física quântica, vai entrar nessa linha, para quem acredita em Deus e tem muita fé, vai entrar em outra linha, para quem não acredita em nada, vai entrar em outra linha, mas tudo vai se somatizar na mesma linha. Vamos lá, vamos na linha de raciocínio. A galera da física quântica, elas entendem que a gente tem um poder de você manifestar uma coisa que não existe através da sua imaginação e do seu pensamento, correto? Só que para você manifestar essa coisa, o que tem que acontecer? Você precisa imaginar. E você cocria dentro da sua imaginação uma coisa que você quer. Mas se você pegar na parte da parte cristã, que é uma linha que eu acredito e que é muito poderosa também, você vai pegar a fé e você vai entender o que é a fé, Claudinei. O que você acha que é a fé? Cara, fé para mim é você acreditar em algo que logicamente não é possível agora. A fé de mostarda. É simplesmente a sua imaginação. Isso porque aí. Se você tem fé, você tem que acreditar em alguma coisa. Justamente. Para você acreditar, você tem que imaginar. Então, não é a mesma coisa, velho. Só vista de pontos diferentes, né? Para quem quiser escrever ou então mudar a realidade de forma diferente, mas é a mesma coisa. Imaginar. Então, a fé, que aí a gente entra na parte espiritual, a Bíblia escrita há alguns milhares de anos, ela tem total, só que a galera bota outros pontos ali para gerar a mesma sensação de realidade. Então, se a gente tem fé em realizar alguma coisa, provavelmente você, antes de você estar aqui sentado comigo, você imaginou esse momento. É claro. Então, para você imaginou, você co-criou isso. Se você co-criou, é como se você tivesse fé do que isso ia acontecer. Então, na Bíblia fala que, cara, não precisa ter todos os passos concluídos. Dá o primeiro passo que Jesus coloca o resto. Então, a imaginação
é o próximo passo. Você imagina aquilo, sente aquilo dentro do seu coração aqui, ele é o próximo passo que você dá. Se as pessoas entendessem isso, muita das maioria das tretas se resolveriam ali agora, nesse momento. As pessoas fazem uma oração de uma forma errada. Elas estão pedindo uma coisa para Deus. Cara, Deus é Não tá tudo, é contando, agora, é o tempo é todo. isso aí. Somos imagem e semelhança dele. Ele fala que nós temos poder exatamente igual a ele ou até mais. Podemos realizar muito mais. Só que o sistema ele coloca que a gente tem que se conectar de uma forma diferente. A gente pode, é como se você botasse fio terra aqui e se conectasse na hora. Então a nossa oração, ela é de uma forma, não é que é errada, é que o jeito é diferente. Então a minha oração, Claudinei, não é pedindo, Que é incrível, sendo cara. grato pelo que já é. Estou aqui com você nesse exato momento, porque eu de casa já estava agradecendo por esse momento, por quando você me ligou, a gente marcou. Então, ser grato, essa é a grande cocriação. Então, se você entender esse jogo de você pedir, você não pede, você só agradece pelo que você quer. Você conversa, né, cara? Eu falo que a principal relação do cristão, eu gosto de falar que a minha primeira apresentação, eu falo, sou Claudinei Leão cristão, que me define é ser cristão. É você conversar com Deus. E Deus está te fazendo esse chamado a todo momento, né, Leandro? Quando você conversa sobre os seus sonhos com Deus, você está contando a história, como se você estivesse batendo um papo com o seu melhor amigo. E é o seu melhor amigo. Ele é o único que nunca te pensou mal, ele nunca te quis mal, ele não pensou nada errado do que você está falando, ele não te julgou, ele está sempre te ouvindo. Então, quando você abre isso e está grato, Senhor, obrigado por estar aqui, cara. Eu penso em construir isso, em ter aquilo, cara. Mas, ó, eu tô muito grato pelo dia de hoje. Como você disse, hoje pela manhã também, eu já agradeci muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazendo conteúdos, trazendo pessoas como você, como outros que já passaram aqui, para trazer isso para o público, porque eu acredito que o único caminho de evolução do ser humano, uma cidade, de um estado, de um país, é a busca constante por conhecimento. E hoje essa via de regra aqui que a gente está num podcast é um caminho que está sendo muito. O Brasil é o segundo país que mais consome podcast no mundo. Não sei se você sabia Não sabia. dessa informação. Então, cara, é aonde a gente tem que chegar nas pessoas. E o caminho errado tá vindo também por aqui. Então, a gente que está aqui querendo mostrar um caminho bom tem que trazer Leandros, tem que trazer Fabianos, tem que Sim. trazer Lucas, Claudinês e muitas outras pessoas para trazer esse tipo de conteúdo e falar aqui sobre a verdade da vida. Sim. Porque você não está aqui contando uma história qualquer para mapear uma empresa. Não, Você não sim. está dando uma mentoria, você está contando a sua É, história. a gente, eu fico pensando, porque para me acreditar em algumas coisas, eu preciso ter referências, que são as crenças que a gente tem. Isso. Então, para falar para uma pessoa sobre isso é um pouco difícil, porque se ela acreditou naquele mundo dela, que foi plantado na cabeça dela, aquele tipo de referência, tá tudo bem, eu não vou querer mudar ninguém. Mas eu vou te dar um exemplo claro e simples, muito bacana. Uma vez eu ouvi num podcast que tinha um filho e a mãe. E a mãe, ela teve que fazer um transplante de todo o seu sangue, uma transfusão de todo o seu sangue, Uhum. trocado. E ela ia num doutor, e esse doutor era muito louco, sacou? Muito doido. Ela chegava, doutor, tô com dor aqui, tô com dor lá. Não tem problema não, tá tudo bem, isso é coisa de idade já. Todo velho fica com essa dorzinha, todo dorzinho vai embora, ó, só tomar esse remedinho aqui. E essa brincadeira durou 15 anos. Só que esse doutor morreu. E aí o que aconteceu? Ela voltou lá nesse consultório para se consultar com outro doutor, que era amigo e se formaram junto. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando o cara viu a mulher, falou: você é a Dona Maria? Tô dando só um exemplo, tá? Você é a Dona Maria? Ah, sou eu. Nossa! 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 A senhora tá viva ainda? Não, porque o seu caso foi um estudo de caso. Todo mundo aqui só deu 2 anos para você e você tá vivo, graças a Deus. Essa palavra amaldiçoou a vida da mulher. O que aconteceu? 6 meses depois a mulher definhou e morreu. E aí o que eu conto? Eu tava aqui, quando eu cheguei aqui no podcast aqui, tava esperando pra gente trocar essa ideia e eu tava conversando com o Augusto.
E o Augusto ele passou por uma situação muito bacana. Eu tive o prazer de ouvir essa história e foi impactante. E eu queria somar para você entender o que, que essa história tem a ver com o que eu contei agora. E ele falou que estava na Covid. E aí eu perguntei para ele, cara, qual foi o pior momento dessa Covid? E ele falou, ele me contou duas histórias, só que dentro da história ele me contou uma. Que quando ele fechava o olho, estava tudo escuro, quando ele abria, não tinha nada. Quando ele fechava, ele via uma luz. Abria, ele ficou com um pouco receio com aquilo. E aí a saturação dele chegou a 84, eu não sei muito bem como é que funciona, mas a 84, quase morrendo já. E aí ele estava para ser internado na UTI, só que não tinha vaga. E aí, na hora, você vê como é que Deus, o estado de Deus, ele é assim, e a gente não entende as coisas, mas o tempo todo ele está tentando ajudar a gente. E na hora que ele tava mal pra caramba, tava esperando a UTI, tava sentindo várias dores, várias coisas terríveis, podia até morrer, né? Tanto que ele teve uma visão. E aí, o que que ele falou? Ele falou que fechou o olho e ele lembrou de um documentário na Netflix, que era Life, que era um cara que ele ficou tetraplégico e aí que os médicos falaram que ele não ia ter jeito e ele ficou um ano meditando, imaginando ele andando, se restaurando e toda a coluna dele foi restaurada. Aí o que o Augusto fez? Ele ficou 6 horas imaginando, sentindo e sendo grato, porque o pulmão dele estava sendo restaurado. A fé com a imaginação e com o criando aquilo de novo. O que aconteceu? Quando o médico, 6 horas depois, foi lá para abriu a vaga da UTI, quando foi medir a saturação dele, estava em 92, não precisava mais ir para UTI. Olha só que foda, mano. Olha só como é que nós temos poder. Só que ele acreditou friamente e ao mesmo tempo ferozmente naquilo, sem ter, isso é doideira da minha cabeça, isso é imaginação da minha cabeça. Não, ele foi lá, acreditou e foi lá e fez. E aí você vê que a pessoa mudou em 6 horas. Isso acontece o tempo todo, Claudinei. A fé, ela move montanha. E isso é um mover de uma montanha, quando a gente entende isso. Então é bíblico, não tem como. Nós temos poderes. Nós podemos fazer coisas extraordinárias, grandiosas, maravilhosas. Só que as pessoas não acreditam na própria essência delas. E aí ela não acredita por quê? Pelas referências, porque muitas vezes cresceu no meio de pais falando que eles não iam conseguir, ou eles assistiam entre pai e mães ali discutindo e se definhando verbalmente falando, ou a rede de relacionamento deles colocavam para baixo. Então a negatividade, na Bíblia fala que através da profetização da palavra, a gente tem um poder de curar. Mas a profetização negativa não é a mesma coisa? Se você profetiza na vida de outra pessoa a desgraça, a coisa ruim, não vai acontecer a mesma coisa? Aí, se você pegar aquele documentário do Shiromoto, um japonês que cientificamente comprovou o poder da manifestação da água através dos cristais de água, que ele congelava aqueles cristais de água em certa temperatura, e só que antes disso, eles pegavam ali e começavam a falar para aquela água: você é ruim, você não presta, você é isso, você é aquilo, e a mesma água em recipientes diferentes, era falar de amor, paz, palavras de gratidão. Aí o que acontecia? Essa aqui, quando o cara congelava as moléculas da água, ele conseguia ver arco-íris colorido. E essa aqui a galera sentava o pau, falava de coisas ruins, tava ali toda cheia de fungo, escura. Aí eu fiquei pensando naquilo, cara, se o nosso corpo tem 75% água, qual é o poder que eu tenho de falar que você não vai dar certo, que tudo que você bota a mão dá errado, que você toda vez que você começa um negócio você não termina, porque eu faço coisa errada, porque eu não sei, porque eu sou burro, porque eu não consigo entender, porque eu não consigo. Tudo isso você está falando para você mesmo e o corpo, ele responde exatamente. Ford falava que se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Porque você já achou. A partir do momento que você achou, você já está certo. Então a gente 100% convicto que tudo que aconteceu na minha vida está acontecendo hoje. Hoje eu sou um palestrante nacional, eu faço algumas mentorias com pessoas ali, empreendedores, e ajudo também na pessoa física, que é o seu emocional, porque eu já vivi tantas tragédias na minha vida que eu tive que buscar autoconhecimento e autodesenvolvimento para mim me consertar. Leandro, isso te motiva a fazer porque você teve que buscar tanto isso e
talvez até tardio, porque eu também busco muito isso, né? Desenvolvimento pessoal eu praticamente respiro isso todos os dias, consumo isso em podcast, consumo isso em o que eu for ler, tudo isso tá muito vivo, porque eu lido, trabalho com pessoas. Você acha que isso é algo que te motiva? As suas histórias de vida é o que faz você querer cada dia evoluir mais com isso e também evoluir o seu negócio para que você seja uma referência cada vez mais? Você acha que isso está tudo interligado? Ó, é, todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo somos todos iguais. Uhum. Uns são mais ricos, outros são mais pobres. Mas tem uma galera no meio dessa jornada. Mas não importa se você é mais rico ou mais pobre ou se você está no meio. Todos somos sem teto, à procura de uma casa. À procura da nossa casa. E no final das contas, Claudinei, a nossa casa é o relacionamento que a gente tem com Jesus Cristo, com Deus, com qualquer coisa que você acredite em relação a isso. E esse preenchimento, alguns conseguem isso mais rápido, outros conseguem isso no final da vida e outros vão conseguir em outra vida, sei lá. Só que se a gente não tiver esse preenchimento, eu percebo, e aí eu não estou julgando outras pessoas, mas eu estou falando da minha experiência própria. Pô, eu já tive carrão, já tive Land Rover, já tive carro de algumas centenas de milhares de reais nesse sentido, mas nada disso me preenchia, sabe? Você está em algumas festas magníficas, assim, muito. Mas quando eu me conectei com essa realização de conhecer mais o meu pai, de conhecer mais o meu Criador, que me proporcionou essa jornada maravilhosa, eu comecei a ter paz de espírito, porque a grande maioria não tem a paz de espírito. E eu ter essa paz de espírito, ela me proporcionou grandes outras coisas maravilhosas que eu comecei a ver a partir de um momento que algumas coisas não faziam mais sentido, sabe? E algumas coisas faziam. Então tá com algumas pessoas, só porque ela é puta ricaça, não faz sentido pra mim. Por quê? Porque de repente o cara tá lá traindo a mulher e eu, porra, 16 anos, nunca traí minha mulher. É uma energia, mano. E Sai essa fora. energia ela é muito ruim. Eu não quero fazer negócio com essa pessoa. É isso aí. Por quê? Porque é uma energia. Se o cara trai a mulher, o que ele vai fazer comigo quando ele tiver a oportunidade? Cara, se o cara trai a parceira dele, Que dorme com ele todo dia. que dorme com o cara não vai. Rapaz, é só criar a oportunidade que vai acontecer. Então a confiabilidade. Então eu não tô no meio, pô, eu parei esse ano sabático, não bebo nenhuma gota de álcool. Não necessariamente eu preciso afastar das pessoas que estão bebendo. Eu não julgo porque eu tô fazendo uma coisa, porque tem um monte de, tipo assim, vamos lá, eu não vou falar de crente não, porque isso aí a gente entra numa linha. Mas tem um monte de gente que tá numa congregação, num espaço, numa cultura, ou alguma coisa assim, só por a pessoa estar inserido ali, ela já começa a julgar o outro que não tá. Você não tá aqui, você já tá errado. Eu que tô Sabe? certo. Então, tipo assim, eu não... Vaidade. Rapaz, ego, vaidade, inconsciente, porque ela não faz conscientemente. Sabe? Eu tava passando na frente da borracharia ontem, me impactou bastante. E me impactou foi no olhar, sabe? Eu cheguei e eu me comunico com todas as pessoas e não tem tempo ruim. E eu adoro o ser humano, adoro as irregularidades de cada um, sabe? Eu sou apaixonado por isso. A borracharia é só um meio de me conectar com pessoas. Mais uma vez, a conexão é muito importante. E essa pessoa, era uma mulher e ela estava deitada com a cabeça em cima de uma mochila. E aí eu parei, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Aí eu olhei pra ela e falei, tá de boa? E ela, tô de boa. Falei, tô aqui. Eu falei, cadê o gato? O gato é o namorado, né? O marido, sei lá. Eu falei, cadê o gato? Ah, ele tá ali na frente do mercado, tentando ganhar um dinheiro, uma comida ali, porque a gente veio de São Paulo, chegou na rodoviária, a gente perdeu nossa mochila, fomos roubados, e todos os documentos foram parados ali. Eu falei, é mesmo? E aí, o que vocês vão fazer? Ah, cara, não sei. E ela deu um sorriso aí, eu falei, e essa vida louca aí? Porque ela tava assim, não é que eu pré-julguei, eu peguei um arquétipo ali de uma pessoa que tinha umas referências, né? A gente vai pelas referências. Cabelo, roupa, como tava se vestindo. Aí eu falei, tá rodando, né? O Brasilzão. A gente roda, eu me apaixonei por ele, tem 2 meses. Aí eu larguei São Paulo, vim pra cá, eu falei, que legal. E por quê? Ah, porque eu nunca paro nos lugares. Eu falei, então aí... Mas por que você nunca para nos lugares?
eu perco a vontade. Eu falei, então você se sabota, né? Você faz a merda toda lá acontecer pra te mandar embora. Ela não é bem assim. Eu falei, não, mas não tô falando consciente. Sempre no final, você faz alguma coisa pra acontecer que a pessoa vai ter que te mandar embora. Ela é verdade. Eu falei, provavelmente isso tá relacionado lá ao seu passado. Só que a gente começou a trocar ideia e eu pensei na minha mente, cara, o que eu posso fazer pra somar na vida dessa pessoa? E aí eu falei, você quer um café? Aí eu fui lá e peguei um café pra ela. Quero. Eu falei, cara, vamos fazer assim. Vem aqui dentro da borracharia. Aí ela toda sem graça, porque tinha um monte de cliente lá, eu abri a porta pra ela, ela entrou no ar-condicionado, ficou lá. E eu falei, aí minha funcionária já olhou assim pra ela, meio tipo assim, quem é ela? Daí eu falei, meu irmão, olha aí, faz uma pesquisa aí, acha aí como você pode fazer um boletim de ocorrência pra ela. Ah, não, não dá. Eu falei, o quê? Agora você vai fazer, você vai entrar na internet, você vai entrar ali na Civil e você vai fazer um boletim online. Funciona exatamente assim. Eu percebi que ela, inconscientemente, ela julgou a pessoa, ou então não sei se tinha má vontade, eu não sei o que aconteceu, eu também não posso julgar. Mas eu dei o comando para isso acontecer. Ela ficou tão grata, depois veio um futuro marido dela, o namorado dela, e aí aconteceu eles estavam com fome, eu fiz o boletim de ocorrência, dei essa documentação para ele, tentei tirar a segunda via dos documentos, mas eles não sabiam número de nada. Mas o que eu quero compartilhar, Claudinei? Depois eu fui lá fora e eu estava numa reunião importante com uma bandeira de uma marca de pneu que eu não posso falar, que eu era para me tornar o garoto propaganda rede nacional dessa galera. E aí eu tava com uns caras importantíssimos na minha frente, mas ao mesmo tempo eu tava dando atenção para aquela pessoa ali que não me geraria nada, mas me geraria uma coisa mais importante que eu sempre busco, a sua energia, a sua vibração energética. Se você fica feliz comigo, eu tenho certeza que essa onda de vibração, ela vai longe, ela perdura. Não sei quem, não sei você, mas você é a mãe? Você é a mãe? Quem for mãe sabe o que eu vou estar falando agora. Você é mãe. Mãe. Se acontecer alguma coisa com seu filho agora, você sente agora. Você não sente depois, você sente agora. Puf, vai dar um coração, aconteceu alguma coisa com meu filho. Porque essa conexão de vibração é muito forte, entrelaçada. Então, a vibração dela é uma alegria. Então, fui lá, dei atenção, peguei uma grana, dei pra ela, dar pra eles comer uns 2 dias lá e liberei eles. A gente se preocupar com as pessoas quando elas não têm nada para te dar em troca, é essa parte que é a parte mais louca. Porque eu me preocupo com as pessoas que vão me dar um retorno, quero adular, quero mostrar. Isso é muito fácil, né? É fácil. Mas eu quero ver aquela pessoa quando ninguém tá vendo. Eu sou, não tenho vergonha de falar, eu sou católico e na igreja a gente tem várias palavras, todo dia tem uma palavra, né? Muito bom. Essa semana passada teve uma palavra que era justamente onde falava que Jesus sentou com os cobradores de impostos e a sociedade julgou, né? Falou assim, aí Jesus falou assim, eu não vim ao mundo para salvar aqueles que já estão no meu caminho, eu vim ao mundo para salvar esses mesmos que estão sujos, é onde eu tenho que estar. Era a missão dele, né? E aí... As ovelhas, pô. Neguinho lá chegou lá no dia de sábado lá, não tem nada a ver com religião, tá? Não julgo, mais uma vez, não julgo. Mas aí os caras lá que não trabalham no sábado, ele adventista. O cara é adventista, eu acho que a história é assim, tá? Não sei direito, mas depois você me corrige se eu estiver errado. E aí chegaram lá, e aí as ovelhas lá, tudo pulando lá, feliz da vida, e uma some. Aí o pessoal fala, não, você vai trabalhar hoje não sei o que. Cara, Jesus foi lá e largou todas, tem até música falando sobre isso. Largou todas as 99 para ir atrás de uma. Dela. Porque é importante, sabe? E aí ele fala que, tipo assim, então vocês não preferem trabalhar e deixar uma vida morrer? Então não existe isso, a gente tem que estar sempre focado no que preenche o nosso coração. E dentro disso... você vê ali na borracharia, é uma conexão fortíssima com network, com empoderamento, com relacionamento. Pô, teve uma vez, cara, vou te contar o poder do network, velho. Vou te contar que isso aí acho que veio na minha mente agora. Eu nunca contei isso, mas eu vou contar. Que bom. Eu não vou falar o nome da pessoa porque em respeito a ela e porque o que ela fez foi foda. Minha irmã, ela tá grávida, teve filho agora, o Luquinhas, maravilhoso, e ela teve uma trombose. E um filho da mãe de um médico falou pra ela assim, cara, o seu problema é tão grave. Porque, o que acontece, Claudinei?
Qual é a transformação, cara? A transformação é a autoridade que eu tenho. Se eu tenho autoridade, as pessoas acreditam em mim. Então, na igreja, quando você tá lá com terno, com tudo, falando de Deus, porque tem muito pastor que é fudido, que faz um monte de merda, que faz um monte de coisas erradas. Mas a autoridade, a pessoa tá ali vulnerável, tá aberta àquela situação. E aí, essa médica, em vez de falar com palavras sábias e inteligentes, ela falou, cara, você pode perder sua perna. E imagina a minha irmã grávida com a trombose, sei lá o nome daquilo, acho que é trombose mesmo. E aí ela foi para a Unimed, que é o plano de saúde dela. E aí chegou lá, tá sendo atendido, uma demora danada. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e ela preocupada, aí eu liguei para um amigo meu, um amigaço meu, e esse amigo meu, eu falei a situação. Eu falei, Flante, tá, assim. Ele, calma aí. E aí, daqui a pouco, ele dá 2 ligações. Claudinei, 2 ligações. As pessoas que estavam... Leandro, tudo bem? Não, a sua irmã... Chegou 2 médicos, já desceu, já a diretora do hospital já desceu, já deu atenção, já olhou tudo. Cara... Mudou totalmente. Não, 100%. Foi acompanhada até o final. Teve acompanhamento, foi trocada de ambulância. Né? Cara, aí eu falo, qual é o poder de network, velho? É o que você cultivou. Talvez se você fosse um cara, filho da mãe, que tratasse as pessoas mal, esse cara ia estar cagando pra você. Você sabe, e essa pessoa, ela ligou, ela fez acontecer, e eu entendo isso, porque hoje, em alguns planos de saúde, eu não vou falar qual, nem quem, nem nenhum, não tem nada a ver com isso, mas uma boa parte dos médicos, eles não olham mais como ser humano, ele olha como um número. E eles têm, cara, uma meta a ser batida. Eles têm que atender X pessoas. E aí, eles não querem saber, eles não querem tocar em você, eles não querem conversar com você. Eles só querem te medicar e... Cria um padrão, né? Próximo. Próximo. E aí, a gente, no momento mais vulnerável das nossas vidas, que é a hora que a gente está doente, a gente está dodói ali, que a gente precisa de um acolhimento, de uma experiência, de uma pessoa que está ali na condição de autoridade, essa pessoa desdenha você, não te trata de um jeito de que você não merece, você está pagando a porra do negócio. Aí você imagina o tanto de gente que morre, irmão, porque as informações não são compartilhadas. Você lembra da história que eu falei da mulher que depois de 15 anos, 6 meses depois ela morreu? Ela não morreu porque ela ficou doente, ela morreu porque o médico falou de um jeito diferente com ela. E ela acreditou naquilo, e o poder da crença é isso, quando a gente acredita. Lembra que eu te falei? Se você acredita que é verdade ou não, você não está certo. Se a pessoa acreditou que está fodida, está doente, ela vai morrer. Porque ela vai manifestar. Teve uma história, que essa história é muito legal, e ela mudou um pouco o meu jeito de pensar. Em 1800 e alguma coisa, quase 1900, tinha uma galera que ia ser morta, sacou? Ia ser morta, e antigamente tinha forca, né? Como é que era a forca? Você botava a cabecinha lá, botava a paradinha, matava, quebrava o pescoço. Arrancava o pescoço fora. E aí, qual era o estudo científico rolado naquela época? Pegaram 14 pessoas que iam morrer e colocaram na fila. Todas elas, uma morta, vai lá, fazia uma oração, botava o pão na cabeça. Só que a 15ª pessoa era o caso do estudo. Então eles chegaram para a pessoa e falaram, ó, todo mundo vai morrer aqui até esse cara, só que eu queria fazer um estudo científico assim, pode. Então eu só preciso que esse cara aqui, o 15º, enxergue as 14 pessoas morrendo na frente dele. E eles fizeram exatamente isso. As 14 pessoas foram morrendo, uma por uma. E ele via, pessoa lá, fazia oração, fazia aquele negócio, soltava a forca e cortava o pescoço. Oração, pano na cabeça, a pessoa começava a agoniar, aí na vez dele, a mesma coisa, procedimento, oração, botava o negócio na cabeça do cara, botava o cara lá e... Só que na hora de encostar no pescoço dele, eles colocaram uma trava que a forca só batia... a guilhotina só batia ali. E ela não descia mais. E nessa hora, o que eles fizeram, Claudinei? Eles deram uma pancada no pescoço do cara, mas uma pancada não pra matar, tipo uma madeira fina, mas um impacto ali, e jogaram mel quente. E aí, o cara, como ele viu, todo mundo morreu, ouviu e sentiu, 4 minutos e 20 e poucos segundos depois, ele morreu. Como que pode? A mente dele matou ele. A mente dele. Até alguns anos atrás, ninguém tinha batido o recorde dos 4, uma milha em 4 minutos. Até fazer.
Depois que esse um falou, demorou 50 anos para um bater essa meta. Depois que um bateu, um mês depois, 5 conseguiu. Que 6 virou meses possível. depois. Por quê? Porque é possível. Se você acredita numa coisa, se o cara fez, por que eu não posso fazer? Pô, eu comecei do nada. Quem diria eu, um borracheiro, ter realizado algumas coisas na minha vida que, numa época passada, eu nunca seria capaz de sentar na mesa com um bilionário, compartilhar, tá aqui contando um pouco da minha história, passar um pouco da experiência, compartilhar um pouco, compartilhar a palestra com 400, 500, 1000 pessoas, sentar ali, compartilhar um pouco da história. Quem? Se eu não acreditar? Cara, eu tenho aqui, ó, gravado, velho. Eu te mostrei, se você pode sonhar, você pode realizar. É exatamente isso, o Walt Disney falava isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o impossível é só aquilo que você não tem capacidade de imaginar. Exatamente. Eu penso muito isso. Eu sou suspeito de falar, minha esposa fala muito que tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, eu conquisto, porque eu sou teimoso. Perfeito. E aí eu vi um amigo meu falando isso hoje no Stories, né? E ele falou assim, cara, você empresário tem que ser teimoso. Muitas das vezes você está deixando as pessoas botar valor no seu negócio. Você está deixando as pessoas dizer o que você vale, o que o seu produto vale. O seu produto tá caro ou barato, não. Acredita no seu trampo, velho. Isso aí, acreditar. Acredita em você. Isso aí, e você buscar você as técnicas. E buscar as técnicas. Eu acreditei em mim, mas até para você vender, poderoso. Lógico, até para você se vender, você tem que saber se vender, saber as técnicas, saber os gatilhos mentais, saber como você vai influenciar. Não, tem que ser. Porque como é que eu vou me posicionar, sabe? Mas não cai naquela historinha também, né, Leandro, dos coaches de falar que é só acordar e falar que o dia tá bonito. Não é assim que funciona não, tá, galera? A manifestação é muito diferente, né, cara? É você criar uma consciência do que você é capaz e saber que mesmo o dia estando ruim, você tem capacidade de fazer ele ser bom. Porque dentro da história dos coaches, a metodologia do coach ela é muito foda. Só que, como toda a classe de qualquer coisa tem os seus peixes podres e os seus peixes bons, na classe dos coaches também tem. Porque imagina uma pessoa chegar ali na sua vida, gerenciar ali você, entender qual é o processo que está acontecendo e poder, com as ferramentas certas, poder potencializar você. Porque as ferramentas funcionam. Só que tem pessoas que não geram valor e a transformação do jeito que tem que ser gerada. Não se importa, acha que sabe, fica muito superficial. Pega, faz um treinamento, acha que vai potencializar e não gera valor e transformação. Então é muito isso. Não é só a técnica também, que é um coach, cara? Coach é um treinador, uma pessoa que já viveu aquilo, que pode passar ali, gerar uma transformação, mas ele consegue fazer você achar as respostas. Então ele tem que ter uma habilidade de perguntar, ele tem que ter uma habilidade de empatia, ele tem que ter uma habilidade de várias outras coisas para tudo isso acontecer em comum acordo. E ele tem que ter a maior habilidade, a vontade da pessoa de querer mudar. Porque se a pessoa não quiser mudar, não faz ninguém nesse mundo da Terra vai fazer você se transformar se você não quer se transformar, entendeu? É a história do alcoólatra, né? Ele só para quando ele realmente quer, não tem jeito, não tem outro caminho. Ou quando a luz divina vai lá e dá um toque para transformar, né? Eu sei que você tem uma história um pouco sobre isso aí. A gente já tá estourando o tempo aqui, cara, porque é muito bom conversar com você, é muito bacana e eu tenho certeza que a gente tem muita história. Eu queria te pedir agora que você deixasse aí mais alguma história bacana e mandasse um alô para essa galera que tá nos assistindo, mandasse aí um recado, deixasse uma mensagem de impacto para que essas pessoas aí possam transformar as suas vidas realmente. Então, o que eu vou compartilhar aqui? Acho que vai ser bem rápido e vai fazer uma diferença muito grande. E eu já compartilhei isso, acho que faz uma diferença e é o que você faz hoje, Claudinei. Uma vez eu estava na borracharia e eu estava já nessa linha de perguntas, estava numa linha de tentar extrair da pessoa o melhor dela. E aí chegou um cliente, e ele era um puto executivo, um CEO de uma grande empresa nacional e era de São Paulo, estava passando por ali, o pneu furou, eu tive a oportunidade de estar consertando o pneu dele. E aí, quando ele chegou lá na borracharia, eu falei, cara, quanto você ganha, cara? E ele soltou 200 pau. Eu falei, caraca, 200 mil reais? Naquela época, porra, era muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, se eu consertar seu pneu, fazer tudo direitinho, você deixa um aprendizado pra mim? E aí ele falou, lógico que eu vou deixar pra vocês aprendizado. E eu falei, beleza. Então consertei o pneu, passei pretinho, acertei. E aí quando ele me pagou, ele tava saindo, eu chamei ele.
porque ele já tava indo embora. Eu falei, volta aqui. E eu falei, e meu aprendizado, meu aprendizado. Aí ele falou assim, cara, deu um sorrisinho e falou assim, pra somar tem que dividir. E aí eu não entendi porra nenhuma, Que mano. é Que isso? porra é essa? Pra somar tem que dividir. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu tava, Claudinei, indo atender um cliente num posto de gasolina. E esse cara, o frentista do posto, me indicava toda hora, o tempo todo, toda hora. E aí eu falei, cara, esse cara me indica direto. Eu fui lá levar uma grana pra ele. E ele falou, não, Leandro, você tá doido, a gente é parceiro, te indico porque eu gosto de você. E você resolve meus problemas aqui dos meus clientes. E eu falei, não, mano, toma essa parada aí, pega aí. E aí, na hora que ele aceitou aquela grana, eu entendi o aprendizado, mano. Pra somar tem que dividir. E eu entendi que, cara, primeiro se a gente consegue fazer umas PPS, que é as perguntas poderosas de sabedoria para as pessoas certas, você vai ter também as respostas certas. E segundo, é que quando a gente pega de forma intencional e compartilha o seu resultado com uma outra pessoa, se a pessoa me indica, se a pessoa está ali compartilhando, se eu gerei negócio, gerei oportunidade e a pessoa está feliz com aquilo, ela também, se ela entender o jogo de dividir, a gente cresce muito mais rápido, muito melhor, porque não é só comigo. É agora eu consigo compartilhar isso com outras pessoas, consigo dividir uma parte disso com outras pessoas. Então isso foi um grande aprendizado na minha vida que gerou uma reflexão muito profunda e hoje eu não vejo as pessoas como concorrente, eu vejo como pessoas que podem somatizar na minha vida a partir do momento que eu consigo agregar na vida dessas pessoas. Então, o aprendizado para mim é para somar tem que dividir. Para somar tem que dividir. O que você está fazendo aqui hoje, para somar tem que dividir. Se a gente não entende isso, só quer ganha, 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 a gente nunca vai entender o jogo, porque quando a gente divide parte do que a gente ganha, na Bíblia fala que a gente tem que dividir uma parte dos nossos ganhos, é entregar a melhor ovelha, é entregar a melhor palavra, é entregar o melhor tempo de qualidade. Então, quando a gente soma, para somar tem que dividir, é bíblico. Então, isso eu sempre imagino. Quando eu paro meu tempo para estar aqui, eu estou querendo dividir para você, estou querendo acrescentar para você, estou querendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, que são histórias, mas são histórias que geram muitos aprendizados, porque gerou para mim, consequentemente, gera para as pessoas que podem estar passando pelo mesmo momento, pela mesma situação. E nós viemos falar de borracharia. Não falamos de borracharia, não falamos de Shark Tank, não falamos de jornada de empreendedora, não falamos de Caíto Maia, não falamos de empreendedorismo, mas falamos um pouco sobre a vida. Porque se a gente resolve o problema da nossa vida... Mas a borracharia é a vida do Leandro, né? Exatamente. Se a gente gera os aprendizados sobre a vida resolve a vida, que a parte de empreender vai ser fácil. Porque a maioria sabe muitas vezes só ganhar o dinheiro, mas não sabe se relacionar com o filho, não tem um relacionamento bacana com a mulher, não tem um relacionamento bacana com as pessoas que estão fora de você. Então o que é a vida se a gente não pode viver a vida? Leandro, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, cara. Nossa. Deixou um conteúdo incrível. E você que está aí nos assistindo, fique ligado, sempre a gente vai entrar aqui todas as terças-feiras com um episódio ao vivo aqui para você assistir. Leandro deixou um conteúdo incrível, tenho certeza que gerou valor para você. E o Connect Work é o seu podcast business que traz informações para você. Como o Leandro disse, business não é só falar de negócios. É falar sobre a vida, sobre as transformações que nós vivemos em nossas vidas. E isso foi falado muito bem aqui hoje com o Leandro Freitas. Muito obrigado, meu amigo. E até o próximo. Qual aprendizado ficou? Para somar, tem que dividir. Para somar, tem que dividir. É obrigado por estar aqui hoje nesse momento tão especial e gerando valor e transformação a partir da transformação das nossas vidas. Obrigado e até o próximo episódio.